Olá, eu sou o pastor Carlos Ribas e esse é o Carlos Ribas Responde. Eu recebi um e-mail com a seguinte pergunta: Pastor, fazer tatuagem é do diabo? Vamos começar a resposta disso pela Bíblia então, tá bom? No livro de Levítico, no capítulo 19, no verso 28, diz o seguinte: Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. O que acontece? A grande questão desse versículo é a forma interpretativa dele. Existe uma forma de interpretação histórico-crítica, existe uma forma de interpretação literária, e existe uma forma de interpretação fundamentalista, e existe uma forma de interpretação alegórica. Então, as várias formas de interpretação é que causam esse tipo de confusão sobre um texto como esse. A maior delas, a maior forma de interpretação delas é a alegórica e a fundamentalista. Eu vou explicar as duas. A alegórica é a forma usada pelos judeus quando, na Torá, eles resolveram escolher esse texto para dizer ao povo judeu que não poderia ter nenhum tipo de tatuagem no corpo. Tanto é que a tradução da Torá, algumas traduções da Torá para o português, elas vêm com o seguinte significado: não fareis tatuagem alguma sobre vós. Eu tenho uma Torá aqui em casa, em hebraico, e na parte do português diz não fareis tatuagem, mas na parte do hebraico não diz. Diz marca em honra aos mortos. Então, por que os judeus, e nós somos uma cultura judaico-cristã, por que os judeus não gostavam de tatuagem? Porque, historicamente, desde o povo hebreu até posteriormente o povo judeu, foram dominados algumas vezes por povos que usavam símbolos dinásticos tatuados no seu corpo. No caso dos hebreus, os egípcios, eles tinham os símbolos da dinastia tatuada no seu corpo. No caso dos babilônios também, símbolos marcados no seu corpo. Já nos judeus foram dominados não só pelos babilônicos, mas também pelo Império Medo-Persa. Os persas tinham símbolos tatuados no seu corpo também. E isso causou uma certa repulsa à tatuagem, porque quando um judeu via um homem tatuado, ele já automaticamente associava a um dos dominadores do seu povo ao longo da história. Mas esse versículo não diz exatamente isso. O que esse versículo diz é que não se deve fazer um ritual religioso de autoflagelação em honra aos mortos, que os outros povos faziam. Chegavam num determinado dia, para honrar os mortos, os antepassados, eles se cortavam, amarravam pequenas lanças de metal ou de ossos, e como as orragues, chicotes, e se cortavam nas praças e faziam isso. Há uma vertente da doutrina católica, que é a Opus Dei, que faz isso até hoje. Eles colocam o silício, que é uma corrente cheia de dentes de metal na coxa, e vão se mutilando, se flagelando, para poder chegar à purificação ou à santidade. Deus condena isso. Deus não estava falando sobre tatuagem, por algumas razões. A primeira delas é que nós somos seres tricotômicos. Nós somos formados por espírito, por alma e por corpo. A nossa alma é o que nos mantém vivo e o que guarda nossas emoções. A razão pela qual nós não vamos lembrar da vida terrena na eternidade é porque a alma não vai entrar no reino espiritual. O que vai entrar no reino espiritual é o espírito. Algumas pessoas confundem a transliteração e a tradução da palavra alma do hebraico para o português, da palavra espírito do hebraico para o português, e posteriormente do grego para o português, e o espírito também do grego para o português. Mas a alma é o que se desfaz quando nós morremos. O corpo volta para o pó, como está descrito em Eclesiastes capítulo 12. E o espírito volta para Deus. O corpo é onde fica a tatuagem. Vai voltar para o pó, ou seja, não vai voltar para Deus. Então o que volta para Deus é o espírito, que não tem nenhum tipo de marca, apenas as marcas da cruz, a marca do cordeiro. Mas na vertente fundamentalista, que é aquela vertente teológica de interpretação, de que o que está escrito na Bíblia é imutável e não tem outro tipo de interpretação, as pessoas dizem: não, ali está escrito que não pode fazer tatuagem, então não pode, é do diabo. Ok? Então vamos ler o verso imediatamente anterior ao 28, que diz, o 27, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Então tudo bem, se eu entendo que fazer tatuagem é do diabo, também preciso entender que cortar o cabelo e cortar a barba é do diabo. Então, a partir de hoje, muitos irmãos de igrejas fundamentalistas, arminianistas, vão ter que andar barbudos sem sequer cortar a extremidade, e cabeludos.
e isso não vai acontecer. Então a maioria dessas igrejas fundamentalistas tem os homens muito bem barbados, com seus cabelos muito bem aparados, e são contra a tatuagem. Concordo. Por quê? Por causa do texto de Levítico, capítulo 19, verso 28. Mas eles não leem o verso 27. Então isso é prova de que não é uma interpretação teológica, nem bíblica, e muito menos a vontade de Deus. Isso prova que é uma interpretação cultural e social. Pense comigo, cultura e sociedade andam juntas. Um pastor na Escócia prega o culto evangélico ou o culto cristão de saia, chamado kilt. Se ele vier para o Brasil e pregar de saia na minha igreja ou na sua, vai ser um escândalo, nós vamos ficar um bocado escandalizados. Porque é cultural, mas lá para o homem é honroso usar o kilt. Os escoceses o usam. Então isso é uma questão de cultura. Um pastor no Havaí, ele vai pregar na igreja dele de bermuda, chinelo de dedo e aquela camisa física. Para nós seria até desonroso, mesmo sendo de uma igreja tradicional, ter um pastor de bermuda, chinelo de dedo e camisa física pregando no altar da igreja. Mas isso é cultural. Não significa que Deus não gosta ou que Deus gosta. Nossa cultura define isso. Deus não define. Para Deus não é bom ou ruim. Para Deus é certo ou errado. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Jesus disse que o sim é sim, o não é não. E o que passar disso vem do maligno. Tá bom? Essa é a minha opinião. Não precisa ser a sua. Espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.